Chegou a hora, então, de colocar lenha na fogueira aqui, né? Vamos trazer e receber aqui nos estúdios o Washington Ferreira. Washington Ferreira, que sempre nos acompanha e hoje é nosso convidado aqui no Caldeirão Político. Washington, seja muito bem-vindo, boa tarde, prazer em recebê-lo aqui. Boa tarde, Júlio César, boa tarde ao Gerson, boa tarde à Lúcia, que está nos assistindo. Eu quero, antes de mais nada, Júlio César, aproveitar esse espaço aqui para dizer que só vocês mesmo para me tirar do conforto do lar, né? Nós temos hoje uma situação de pandemia na cidade. Eu posso dizer que a minha família está em rigorosa quarentena desde o último dia 19 de março. Eventualmente eu tenho que sair para fazer os compromissos que a casa exige, mas também estou seguindo essa quarentena. Mas não podia deixar de aceitar esse convite de vocês. Nós somos pessoas amigas já de muitos anos, fomos companheiros de trabalho também durante diversos anos e tive uma passagem aqui por essa TV muito alegre. Quero agradecer o Gerson e a Lúcia pela oportunidade que eles me deram aqui também. Foi a última mídia, né, que eu trabalhei aqui o bar e depois resolvi me recolher, Júlio César, e só sair mesmo por conta desse convite de vocês, que eu não poderia deixar de aceitar. A gente agradece o convite. Washington, posso te chamar de jornalista? Sim. Porque tem muita gente que questiona isso. O Washington não é jornalista, o Washington é jornalista. A pessoa tem que pedir o Gersinho para pôr ali na tela ali o meu registro profissional de jornalista. Tem muita gente que questiona isso. O Washington não é jornalista, mas não enfim, pode ser chamado de jornalista, enfim. Se não tiver gente para questionar, não tem graça também, né? Eu não sou formado em jornalismo, mas me considero um jornalista. Eu acho que é sangue, o jornalismo é sangue, Sim. Muito além do diploma é o sangue. Sim. Acho sim. isso, eu considero isso. Sim. Mas você está confirmando agora que o Washington é sim um jornalista. Registro profissional 17552. Muito bem. Vocês consideram um cara polêmico? Olha, Júlio César, jornalista tem que ser polêmico, né? Porque senão não tem audiência. E como dizia o Milor Fernandes, né? O saudoso Milor Fernandes, né? Jornalismo é oposição e o resto é armazém de secos e molhados. Né? Eu acho que a polêmica tem que vir também atrelada à verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Não é só polêmica, né? Polêmica não. Sem dúvida. A polêmica, na verdade, ela tem que ser produtiva, ela tem que ser fruto de um encontro de opiniões divergentes, né? Ou seja, os diversos lados de uma mesma notícia têm que ser explorados. E isso, é lógico, causa polêmica. Né? Sem dúvida. Esse enfrentamento de ideias, esse confronto de versões e de visões de mundo é que eu vejo que é a grande graça do jornalismo. Né? Uma opinião única é uma coisa que definitivamente não combina com o exercício do jornalismo. E hoje eu posso dizer que se tenho essa visão, né, de polêmico, né, e de pessoa que fala a verdade, que não tem papas na língua, isso muito me satisfaz. Eu posso dizer com toda certeza que, apesar disso, eu não tenho um passado assim de processos, de ações judiciais contra mim por eventualmente ter prejudicado alguém com uma notícia inverídica ou mesmo com uma calúnia, com uma difamação. Graças a Deus, ao longo de quase 31 anos de jornalismo, né, que serão completados no próximo dia 27 de setembro, eu posso me orgulhar de ter essa folha corrida. Responda para mim o seguinte, eu não posso deixar de te provocar em algumas situações. Te considero um cara muito inteligente, um cara muito capaz. Né? Acho que você deveria ter exercido mais funções ainda do que já fez. Você já esteve à frente do Jornal Em Dia com a Notícia, foi companheiro de trabalho ao lado de Xavier Pereira, né, que é hors concurso, é um cara que dispensa comentários. E você assumiu, depois disso, o Jornal Em Dia com a Notícia. Teve uma passagem lá, para muitos, uma grande passagem, para outros, claro, ninguém é unanimidade, toda unanimidade também, como dizem, é burra, né? Pois é. Eu gostaria que você fizesse um breve relato da sua passagem lá na Rádio Educadora, à frente do jornal também. Um resumo. Olha, Júlio, eu vou recuar mais um pouquinho e vou me remontar ao início da década de 90, quando eu fui, então, convidado pelo atual diretor da emissora, né, o Paulo Xavier, a fazer um programa de entrevistas com os, então, candidatos a deputado da época, né? Quer dizer, 30 anos isso, né? Eram candidatos aí, foi Ibrahim Jacó, rapaz, eu vou te falar, viu? A memória agora foge, né? Me lembro claramente do seu Ibrahim e de outros candidatos que na época se apresentaram, e através desse programa de entrevistas, que era uma sexta-feira à tarde,
eu comecei a fazer essa trajetória no jornalismo local. Depois desse programa, foi me concedido esse espaço definitivamente, que era um espaço semanal, era todas as sextas-feiras, e eu resolvi fazer um programa de entrevista que chamava Retrato Falado. E esse programa de entrevista ele marcou muito, porque foi em pleno mandato do professor Francisco De Filippo, e quem tem boa memória, quem viveu aquela época, lembra que o De Filippo e o Xavier Pereira, eles viviam as turras, né, os dois, né? E é uma coisa que remontava desde o primeiro mandato do De Filippo, lá no início da década de 60, né? Então era uma coisa que se prolongou ao longo do segundo mandato do De Filippo. E o De Filippo, né, lógico, né, também para fazer uma certa raiva no Xavier, e no próprio... Né? E aí quero mandar um grande abraço para ele, pude assistir a bela entrevista que você fez com ele aqui, que o nosso amigo José Bernardo Magalhães, né? Grande Zé. Grande Zé Bernardo, que era o nosso vermelhinho na época, né? Vermelhinho. E o De Filippo dizia mesmo, não, ali na Rádio Educadora eu subo ali, mas só dou entrevista para o Washington. Dou entrevista para mais ninguém. Isso me ajudou, né? Uma pessoa igual, né, o professor Francisco De Filippo, prefeito da cidade, né? Dizer que subia a rádio e só dava entrevista para mim, logicamente, sem demérito nenhum ao Xavier nem ao Zé Bernardo, que nunca dependeram das entrevistas do De Filippo para ser o que eles são. Né? Até, eu digo que eles são, o Xavier já passou para dessa para melhor, com certeza. Mas continua sendo... Mas continua sendo inequivocamente o maior jornalista que já passou por essa cidade. Sem dúvida. E depois desse período, apresentando o programa Retrato Falado, Júlio César, chegou o ano de 1992 e o Xavier saiu candidato a prefeito. E ele precisava se desincompatibilizar da emissora no dia 4 de julho, e até o dia 3 de julho ele não tinha apontado quem ia substituí-lo no jornal. E eu me lembro perfeitamente bem desse dia, porque o escritório Xavier estava cheio. Todo mundo, né, para lá e para cá, todos querendo saber quem que o Xavier ia indicar, alguns assim até esperançosos, né, de que eles fossem indicados. E eu cheguei naquela sala repleta de pessoas, com o gravador na mão, trazendo uma matéria que o Xavier tinha pedido para eu fazer. E na hora que eu me aproximei do Xavier, ele datilografando ali na Olivetti dele em pé, né? Como ele sempre costumava fazer, né? Aquele hábito dele de datilografar em pé. Eu virei para o Xavier, tá aqui a matéria, coisa e tal. O Xavier, peraí, quero anunciar para todos aqui, o meu substituto é ele. Rapaz, aquilo a perna bambeou. Aquilo eu tomei aquele susto, quem estava na hora disse que eu fiquei branco até, né? E assim, né, daquele momento em diante eu passei a assumir uma responsabilidade que era de substituir alguém insubstituível, né? E dentro do pleno tiroteio da campanha eleitoral. Né? No dia seguinte eu já estaria no ar, no dia 4 de julho. No meio da faixa de Gaza, né? Exato, 7 candidatos a prefeito na época. 7 candidatos a prefeito. E assim, cada um com, né, a sua equipe, com a sua própria forma de fazer campanha. E já no primeiro dia eu já me indispus com um dos candidatos de cara, por conta de uma notícia que eu dei, mas depois ficou tudo certo, ficou tudo bem. E aí eu posso dizer, Júlio César, que eu me orgulho de ter sido o único jornalista de Ubá que pôde conviver e aprender com Francisco Xavier Pereira. É que teve um contato direto. Agora, exato. Washington, você falou aí do jornal, falou de que teve problema com um candidato. Eu também tenho uma coisa que eu não posso fugir da pergunta, eu não posso sair da pergunta aqui. Você à frente do jornal por um bom tempo depois disso, depois até do falecimento do Xavier. Sim. Né, e num dos episódios que marcaram até a sua passagem por lá, a Rádio Educadora foi retirada do ar. Sim. Foi obrigada pela Justiça no ano de 2008. 2008, né? Foi 48 horas, é isso? Foram 24 horas. 24 horas. Por quê? Olha, Júlio César, a gente não pode deixar de levar em conta o momento político da época, as circunstâncias da época, mas eu não vou me ater a esses detalhes, senão vou me prolongar muito. É só para resumir mesmo. Eu prefiro ir objetivamente na pergunta que você me fez. Por quê? Porque na época, o então juiz eleitoral, recém-chegado na cidade, entendeu que os meios de comunicação de Ubá não poderiam fazer nem entrevistas e nem debates com os candidatos. Eram 2 candidatos apenas na época, acho que foi a única eleição que Ubá viu com apenas 2 candidatos a prefeito, que era o doutor Itamar e o Vadim Baião.
eram os dois candidatos na época. E eu, assim, né, como jornalista, como apresentador, e, enfim, né, como pessoa interessada em promover o debate de ideias, eu me indispus contra isso. Me indispus e definitivamente não aceitei uma determinação judicial que não tinha embasamento jurídico, já que os outros 5.000 e tantos municípios brasileiros estavam fazendo entrevistas e debates com os candidatos. Isso era só o bar? Só o bar que não podia, os meios de comunicação de bar não poderiam fazer nem entrevistas e nem debates com os candidatos. Nessa insurgência contra essa decisão judicial, uma decisão que eu torno a dizer não se amparava na própria legislação vigente, eu fiquei sozinho, né? Os outros órgãos de imprensa não fizeram também questão de brigar pelo seu direito. Apoiar e brigar. Exatamente. Fiquei sozinho nessa briga e sozinho paguei por ela, né? Numa certa altura do campeonato, uma das partes em disputa, de tanto acionar a promotoria eleitoral contra mim, numa dessas ações, o doutor Nilo, que era o juiz eleitoral da época, resolveu acatar e retirou, num dia de setembro, que eu me lembro exatamente qual foi, retirou a rádio do ar por 24 horas em função de algo que eu teria dito que desequilibrou a disputa, enfim, né? E o fato que isso aconteceu, a rádio saiu do ar, inclusive a emissora teve que pagar uma multa também, num valor até alto para a época, não me lembro exatamente bem, mas a rádio recorreu. Recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral em Belo Horizonte. E no Tribunal Regional Eleitoral em Belo Horizonte, por esmagadora maioria dos votos, a decisão do Dr. Nilo foi considerada ilegal. Ou seja, uma decisão que não tinha fundamento jurídico para ser proferida. E no Tribunal Regional Eleitoral, a rádio foi vitoriosa pelo placar de 4-1. Goleada. Goleada, né? Gosto. Agora, só para finalizar, sim, César, à vontade. Se a rádio, dentro de uma circunstância dessa, se viu extremamente prejudicada, que eu não me lembro bem, mas a rádio também era promotora de um evento na época e ficou sem poder divulgar esse evento. E eu creio que faltou um pouco de empenho da rádio para não só reaver essa multa, o dinheiro dessa multa, como também para poder firmar o seu compromisso com a verdade e com o público, né, que estava esperando realmente o debate de ideias dos candidatos. A partir dali eu vi que o jornalismo de Ubá começava a passar por uma mudança que infelizmente hoje a gente vê o que é o jornalismo que está sendo praticado aqui, particularmente, né, no sistema de radiodifusão local. Né? Você é um cara que eu sei que acompanha, você, não sei como é que você faz não, mas você ouve o Badaró, você ouve o Jornal Dia com a Notícia, com o Sodré, você nos assiste aqui, você assiste quase tudo que tem o Ubá e ouve quase tudo que tem aqui de jornalismo. Qual que é a sua opinião hoje, já que você citou que houve uma mudança a partir dali, né, do jornalismo na cidade, como é que você vê hoje a situação atual dos programas? Eu vejo que você comenta muito nas redes sociais, inclusive, sobre os programas. Como é que você analisa hoje o jornalismo ubaense? César, essa mudança, como eu te disse, né, ela começou a se configurar, né, nesse ano de 2008 e logo após o final das eleições, e ao longo desse período de 2008 para cá, fortaleceu-se no sistema local de radiodifusão um jornalismo que é uma mistura de jornalismo com entretenimento, com o estilo, vamos dizer assim, shoptime de fazer jornalismo, né? Você sabe o que é o shoptime, né? Sim, sim. É muita propaganda que tem hoje nos programas noticiosos de Ubá. E propagandas assim que eu vejo que, francamente, né? Eu acho que você, por exemplo, pôr alguém para falar sobre as virtudes de um determinado remédio ou de uma determinada vitamina, quer dizer, um estímulo ao consumo desses produtos, sem ter um aval médico, sem ter uma palavra de uma entidade ligada à medicina, para poder avalizar aqueles produtos que estão sendo receitados ali no ar, para todo mundo ouvir, eu acho isso extremamente perigoso, né? Porque por melhor que você se sinta ao tomar aquela vitamina ou a tomar aquele remédio, a prescrição é uma questão que é médica, né?
Para você saber quantos comprimidos você vai ter que tomar do remédio ou da vitamina, você tem que ter um médico falando, não, pela sua compleição física, pela sua anatomia, pela sua fisiologia, você pode tomar X vitaminas ou X remédio por dia. E isso, né, propaganda passa longe desse tipo de cuidado, né? Então eu vejo hoje essa questão do comercial ter se apropriado do espaço de noticiário como muito perigoso, inclusive até para saúde, não só física, né, mas até a saúde mental das pessoas. Muito bom. Vamos atualizar então agora os assuntos. Vou entrar em assuntos aqui de polêmica dos últimos dias, últimos meses, aqui na nossa cidade, em que eu vi também que você sempre se envolvendo, sempre comentando sobre esses assuntos na rede social, mas antes eu vou ler aqui alguns comentários. O Wesley Helena está dizendo: Washington, apesar de várias discussões, aprendi a respeitar você. Cara do povo também, mete bronca. O Sérgio Mestre está perguntando se o Washington vai botar fogo no parquinho. Vamos aguardar, vamos ver, né? Vou cutucar aqui. Eu vou riscar a chama aqui, vamos ver. Riscar o pavio. A Nilceia está dizendo que quem fala a verdade não merece castigo. Também a Nilceia está dizendo aqui sobre o Washington inteligentíssimo. Sônia Jacó Rodrigues, boa tarde. O Washington faz a diferença. O Alaíson da Educação, parabéns, Júlio, pelo jornalismo de qualidade e imparcial, sem puxar sardinha para nenhum candidato. E nem vai ser assim, de forma alguma, não temos ligação com nenhum candidato, tá, o Alaíson? Não temos rabo preso, nem ligação com candidato ou com empresa nenhuma. Falamos de todo mundo aqui. A Nilceia está dizendo que foi um grande prefeito, o professor. O Wesley, ao contrário do Xavier Pereira, hoje tem jornalista que tenta tapar o sol com a peneira dos problemas da cidade. Parabéns, Washington. Concorda com ele aqui? Olha, por uma questão ética, eu vou evitar aprofundar esse comentário, mas o que o Wesley disse aí é a pura verdade, né? Olha, o Cláudio está dizendo aqui: eu não gostaria de perder o programa, mas esse horário, gás, acaba demais. Vou querer depois a reprise da entrevista do meu amigo Washington. Vou entrar com um pedido no Senado de mudança do horário do melhor programa de imprensa ubaense. Obrigado aí, Cláudio. Estou perdendo muitas edições, mas você pode ver depois. Só não tem como comentar depois aqui, né, as nossas matérias. Washington, vamos falar então de um assunto, vamos falar de política também, de outros assuntos polêmicos. Mas vamos começar com um assunto aqui dessa semana, que é o assunto do presídio, inclusive é a nossa enquete aqui do dia. Você acompanhou a situação dos protestos, dos parentes aí dos presos. Deu-se um boom de casos que até então não havia sido noticiada e de repente apareceu lá mais de 50 casos de Covid somente entre os detentos, fora os funcionários e colaboradores, enfim. Eu queria que você desse a opinião sobre isso. O Jacinto está informando aqui que agora são 80 confirmados, olha só, 80. E até então não tinha nada, até vir à tona esses protestos, essas coisas, a gente não tinha conhecimento, pelo menos eu não tinha. Não sei se você nos bastidores está sempre ali também buscando informação, não sei se você tinha essa informação. Queria que você analisasse a situação dos presídios aqui e depois dizer se você concorda ou não com essa privatização aí. Olha, Júlio, eu não tinha essa informação, embora pela análise da situação prisional no estado de Minas Gerais, particularmente lá em Ribeirão das Neves, né, num presídio onde precisou que presos morressem para que o governo do estado atentasse para a situação daquele presídio e interferisse, né? Aqui o Bar, felizmente, não precisou de preso nenhum morreu de Covid, e aí a gente não pode deixar de falar no trabalho que o Wesley e o Cláudio Oliveira desenvolveram, trazendo esse barulho, vamos dizer assim, como eles gostam de falar, né? Esse barulho à tona, né? Porque a presença daquelas mães todas na frente do presídio só teve visibilidade por conta da ida do Cláudio e do Wesley lá registrarem aquelas imagens até que foram veiculadas aqui também. Sim. E aí o caso veio à tona. Se não fosse por isso, possivelmente esse caso estaria entre as 4 paredes daquele presídio, junto com os presidiários e os parentes do lado de fora, sem poder sequer visitar, por conta da Covid, né? E a grande questão é, se os parentes não podem visitar, como é que a Covid entrou dentro do presídio? Foi o questionamento que uma das mães fez aqui conosco, esteve aqui ao vivo e fez esse questionamento. Não fomos nós, porque nós estamos desde março sem visita, e ela reclamava ainda de outras coisas. Ela reclamava de agressão
aos presos, de balas de borracha até, de tiros de borracha, de gás, pimenta, entre outras coisas. Assim, não sei se tem como provar, elas falaram que tem testemunhas, vizinhos, enfim, que foram alertadas por vizinhos que isso acontecia lá dentro. E você, pelo que você quis dizer, pelo que eu entendi, você acha que talvez se não houvesse esse grito, o barulho que você citou aí, né, se não houvesse esse barulho, talvez só saberíamos disso como Ribeirão das Neves, se morresse algum preso aí com Covid, é isso? Exatamente. É lógico, né? Ah, não, então foi algum preso recente que levou o Covid lá para dentro. Pode Sim, ser. mas esse preso não foi testado antes de entrar para o presídio? Aqui, aliás, deveria. Né? Vai entrar, faz um teste. Claro, né? Senão ele pode estar levando o Covid para dentro do presídio. Com certeza. Mas e se tratando da situação de testagem em Ubá, Júlio César, com essa negligência absoluta, né? Que é essa questão aqui em Ubá, a forma como essa questão é desenvolvida, eu quero abrir um parênteses aqui até para dizer que não é a situação só de Ubá, né? Porque se você vê hoje jogadores de futebol sendo testados e resultados sendo imediatamente divulgados para saber se ele pode entrar em campo ou não, e você não vê isso para o resto da população. Não. Sequer para os profissionais de saúde é desse jeito. Então, aliás, há relatos também lá dentro, né, da própria Secretaria de Saúde de alguns profissionais também que testaram positivo. Sim. Mas tudo ali naquela coisa, né, numa linguagem bem popular, Júlio César, debaixo dos panos. Né? Mesma coisa no frigorífico. Não fosse também... Que abafou também o caso, né? Ficou... Ao que tudo indica, o problema foi resolvido dentro do frigorífico. Tomara, ao que tudo indica, né? Eu, se eu fosse dono de uma empresa igual aquela, eu faria questão de vir a público depois e dizer, olha, gente, realmente o problema houve, foram tantos funcionários detectados com Covid, mas graças a Deus todos estão bem, a nossa planta industrial sofreu todas as reformações possíveis para que isso não aconteça mais. Mas aqui em Ubá, Júlio César, eu quero dizer a você, já entrando na questão da privatização dos presídios, que eu sei que você vai me perguntar isso. Sim, aqui em Ubá, a iniciativa privada, ela precisa ter um pouco mais de sensibilidade social. Porque você conseguir, por exemplo, um X número de respiradores para um hospital e achar que com isso o seu dever para com a sociedade está cumprido, eu acho muito pouco, né? A iniciativa privada como um todo, e aí não é culpa só da iniciativa privada, porque se você imaginar que nós temos uma cidade que é polo moveleiro de Minas Gerais, o terceiro polo moveleiro do país, e uma prefeitura que não tem uma secretaria de desenvolvimento econômico, uma secretaria de indústria e comércio para dialogar com a iniciativa privada. Você não tem um distrito industrial na cidade, que é polo industrial. Então você analisa uma situação igual de você fala, gente, tem alguma coisa estranha na cidade. Não tem, né? Até, eu acho, um planejamento para entrada e saída de caminhões, por Exatamente. exemplo. Que a gente cansa de ver no centro da cidade aí. A ideia do Porto Seco é antiquíssima de fazer um Porto Seco, mas não se age nesse sentido. Por quê? Porque o anel rodoviário, mas a iniciativa privada e poder público não se comunicam, não se falam. Né? Não chegam ao denominador. Não sentam na mesma mesa. Falta de interesse? Falta de diálogo. Falta de diálogo, falta de interlocução. Falta de alguém na prefeitura que faça esse papel que eu não acredito que deve ser feito pelo prefeito. O prefeito tem uma cidade inteira para ele poder administrar. Ele teria que ter um secretário do setor voltado para fazer essa interlocução com os empresários. Né? Vou te perguntar algo semelhante agora, que você já viu perguntar e comentar isso aqui também no programa. É só alguns comentários. A Nilceia está dizendo, a única até agora que vi que não se vende, TV Uai, né? Está dizendo aí a Patrícia Dori também, gosto muito das colocações do Washington. O Sérgio está dizendo, a imprensa de Ubá hoje é só César Sá e o Web TV Uai. O Tony está dizendo que o Washington super inteligente. A Patrícia completa, melhor noticiário e melhores entrevistas. O Maicon Moreira, não sei o porquê de esconder os casos. Será que é medo de pressão? Mas aí não adianta, né, Maicon? Uma hora a pressão estoura, é igual panela de pressão. Exatamente. Deixar lá, uma hora vai explodir. Exatamente. Vai explodir e vai fazer um estrago danado na cozinha, né? Deixa eu ver aqui, o Wesley está dizendo, estou acompanhando e confirmo 80 casos. E a quarentena vai terminar dia 24 de agosto. Jane Peron, a máxima constitucional garante a dignidade da pessoa humana. O que vemos são condições totalmente insalubres no sistema prisional, não somente para os presos,
mas também para os policiais penais, que também é uma preocupação. O cara vai lá, Sem dúvida. é agente penitenciário, leva para casa aquela doença também. Exatamente. Enfim. Exemplo dos profissionais de saúde, né? Com Eu acho que certeza. assim, é uma coisa tão simples, José, só fazendo um parêntese rápido. Por que, com a capacidade ociosa que nós temos nos hotéis aqui, o bar, por que esses profissionais de saúde, ao invés de voltarem para suas casas, não vão para um hotel que a prefeitura, até mesmo por a capacidade ociosa que eles têm hoje, conseguiria alugar por um preço bem melhor e vários apartamentos de uma vez, para poder acomodar a turma da saúde, essa turma da linha de frente da saúde, né? Para evitar que essa gente fosse para casa e ali, dentro do seu lar, ali, junto aos seus, transmitisse o vírus. Certo. Deixa eu ver aqui, ó. O Cláudio Oliveira está dizendo aqui, eu não saber é uma coisa, mas a secretária de saúde não saber é inadmissível. E outra, não sabia do presídio, como não sabia do frigorífico, segundo aqui o Cláudio Oliveira. O Paulo Veloso, muito bem lembrado, Washington, uma secretaria de desenvolvimento é de fundamental importância para o nosso município. E agora eu vou pegar carona, eu já ia pegar carona na sua última fala, mas vou pegar carona aqui no que diz o Fernando Luiz, dizendo que, na verdade, a prefeitura não tem secretários que preste. Eu até não vou tão ofensivo, Fernando, mas todo mundo sabe que, é claro, eu já comentei isso diversas vezes, eu ia te falar isso aqui, você já viu comentando aqui, da omissão, não todos, a gente não pode generalizar, tem secretários que botam a cara, que vão lá, que dão a sua satisfação. Mas o Washington, acho que opinião minha, quero a sua. Eu acho que nas situações mais delicadas, na hora H, eu acho que as secretários, né, de UBAD, principalmente alguns setores, algumas secretarias, deixam o prefeito muito exposto e sozinho. É a minha opinião. Algumas situações que o prefeito não deveria botar a cara, e sim um secretário, como no caso aqui da saúde, por exemplo, no caso do presídio, eu sinto a falta da secretária de saúde chegar em rede, nas rádios, não precisa ser aqui não, todas as rádios, vai em todas menos aqui, não tem problema, mas que vá e que fale, olha, realmente, igual você falou, o que está acontecendo é isso, poderia, a não ser o proprietário da empresa, do frigorífico, poderia ser a secretária, dizer assim, olha gente, já foi resolvido, tá? Todo mundo já está, já fez a quarentena, já não tem mais nenhum caso, é isso que a população quer ouvir, é isso que a população precisa de ouvir, é a pessoa responsável, A autoridade, né? é a autoridade responsável chegar lá, falar para ter transparência, Exato. e para ter, Washington, respaldo, que não é essa palavra que eu ia dizer, mas para dar uma tranquilidade para a população. Principalmente essa tranquilidade para a população, da população sentir que tem alguém no controle, Exato. que tem alguém no comando, porque a população não sente isso. E de ter uma informação oficial. Infelizmente. E você tem informações oficiais. Exata e Muitas oficial. vezes informações extraoficiais são divulgadas. Aqui na Web TV Uai eu tenho até que parabenizar vocês que todas as informações extraoficiais que vocês divulgaram até hoje se revelaram depois fundamentadas, verdadeiras. Graças né? à lisura das nossas fontes. Mas exatamente, porque se depender do sistema de comunicação público e privado da cidade, você fica sabendo de muito pouca coisa que acontece aqui, Então, infelizmente. Acho que assim, até quando... É uma questão, Júlio César, só para finalizar essa crítica, né? Porque quando a gente faz uma crítica, a gente tem que, né, fundamentar. E enfim, né? Eu acho, o Júlio César, que lamentavelmente a autonomia de quem está à frente hoje, dos noticiosos, enfim, né, não é a mesma autonomia que eu tive na minha época. Na minha época, eu tive uma autonomia, Júlio César, que eu tenho histórias assim maravilhosas para contar do Xavier Pereira, principalmente, de como ele sempre posicionou ao meu lado nas brigas que eu comprava, tanto junto com ele como sozinho na apresentação do jornal. Vai lá que eu resolvo. Exatamente. E hoje você não vê o pessoal da linha de frente aí da mídia com esse respaldo por parte dos seus respectivos diretores. No popular, vai lá, dá um tapa que eu seguro aqui. Exatamente. Né? Hoje não tem. Hoje a história, não quero ter dor de cabeça com nada, não, esse assunto não, isso é polêmico. Quer dizer, fica esse jornalismo que está aí, né? Infelizmente, né? O Andrei Colli está dizendo aqui, 10 para a cidade não faltam. Washington é exemplo disso.
Deixa eu ver aqui mais aqui, ó. O Carlos Alberto da Silva, antes da gente entrar em outro assunto, está dizendo aqui, gostaria de saber a opinião do Washington sobre o fato das praças, calçadas e até ruas serem transformadas em extensões dos comércios com mercadorias e mesas e cadeiras nos mesmos. Esse problema é pré-Covid, né? É um problema que a cidade sempre enfrentou por força mesmo do não cumprimento das posturas municipais, né? Para quem não sabe, o UBA tem um código de posturas municipais que é antiquíssimo, precisa ser atualizado o mais rápido possível, né? Um projeto tem que ser feito nesse sentido de atualização, não só de código de posturas, uma série de legislações, né? Precisam ser atualizados pela Prefeitura e enviados para a Câmara, para que a Câmara aprove, enriqueça, apresente sugestões a todas essas leis que estão em vigor ainda, mas são leis antigas, né? O Código de Postura nosso, se eu não me engano, é de 1995 ou até antes. Mas, mesmo dentro desse cenário de leis antigas, essas leis são permanentemente descumpridas. E aí a gente tem aquela, vamos dizer assim, aquela, entre aspas, desculpa, não, que o corpo de fiscais é pequeno, etc. Gente, se o corpo de fiscal é pequeno, você tem que otimizar as ações de fiscalização. Você tem que eleger um mês para você fiscalizar o comércio, o outro mês você elege para fiscalizar a indústria, o outro mês você elege para fiscalizar as posturas municipais e assim você vai impondo a lei dentro da cidade. Porque o UBA hoje, francamente, é uma grande Bagdá, né? É uma enorme Bagdá. Falando nisso, falando em fiscalizar, eu queria a sua opinião sobre Câmara Municipal, sobre vereadores que são eleitos para isso, são eleitos para fiscalizar as ações do Executivo, para fiscalizar tudo que é feito no município, contas do município. E não, Washington, essa opinião minha, agora depois vem a sua, né, a sua opinião também, da pergunta que eu estou fazendo sobre a Câmara, eu acho que o papel é esse. E não, mais uma vez eu repito, sem desmerecer ninguém, tá, gente? Todo mundo merece, sim, todo mundo que foi apontado, foi indicado, merece. Mas eu acho que Câmara Municipal não é para fazer o que teve na reunião de anteontem, para indicação de comenda, de cidadania, porque praticamente é só isso que eu vejo, eu acompanho há pouco tempo as reuniões da Câmara presencialmente, e eu vi muito pouca coisa nesse tempo que eu fui lá. De relevância eu vi muito pouca coisa. Tivemos um projeto que ficou trancando lá agora, que é o projeto dos servidores, e no montante, coisas supérfluas, coisas que não têm relevância, e eu acho que falta a fiscalização, a atuação da Câmara também. Agora fica à vontade você. Eu vejo, Júlio César, o seguinte, da seguinte forma, vamos dizer assim, né? Eu acompanho o Legislativo Baense desde os primórdios da minha introdução no jornalismo, ou seja, eu acompanho a Câmara Municipal de Ubá tem mais de 30 anos. Sempre foi assim? Quando a Câmara tinha 15 vereadores, e os trabalhos da Câmara ali na Galeria dos Viajantes, ali no segundo andar, ali na Rua São José. Era uma Câmara que tinha uma representatividade maior, nós já chegamos a ter 3 mulheres na Câmara Municipal de Ubá, nessa formação de 15 vereadores, e era uma Câmara bem mais atuante. E outro também detalhe importante, era uma Câmara formada por cidadãos de um quilate assim, intelectual e de uma formação assim fantástica, lógico, né, com as suas raras exceções, porque a gente não pode também menosprezar os candidatos que vêm do povo, né? Não se pode menosprezar isso. Tem que ter representantes de várias classes sem e setores. E ali no contato com aqueles advogados, professores, médicos que se elegem vereadores, aquele que vem da origem popular, ele aprende, né? Lógico, os formados também aprendem com quem é popular. Mas o vereador que vem de origem popular, ele tem essa oportunidade, tinha pelo menos, né? Essa oportunidade de aprender com os outros a postura correta, a forma correta de se dirigir ao plenário, de se dirigir à mesa diretora. Interpretar projetos, saber do regimento interno. Eu vi a lei orgânica de Ubá ser elaborada. Aliás, eu tenho um diploma por ter acompanhado, através da mídia na época, os trabalhos de elaboração da lei orgânica municipal. O fato, Júlio César, é que ao longo do tempo, os vereadores simplesmente pararam de procurar entender o que é a legislação municipal. Se você perguntar a um vereador hoje sobre lei orgânica municipal, poucos vão saber responder
qualquer artigo que você citar ali. Aliás, se você perguntar para eles sobre regimento interno da Câmara, poucos vão saber te responder com precisão detalhes do regimento interno. Então, a qualidade da Câmara ao longo dos diversos legislativos, mas principalmente depois que reduziu-se o número de 15 para 11, quer dizer, primeiro foi de 15 para 10, e aí depois subiu para mais um. Infelizmente, a qualidade do legislativo caiu demais da conta, mas caiu muito. Por exemplo, ó, a Jane Peron está pedindo para ver com você aqui o seguinte: como o Washington avalia a gestão do atual presidente da Câmara? Bom, a gente tem que levar em consideração que ele foi eleito pela maioria dos vereadores, né? Isso é a primeira coisa que eu quero colocar. Se hoje tem algum vereador que votou no vereador Jorge da Kombi para presidente da Câmara reclamando dele, ele não pode alegar que ele desconhecia, né, alguém que ele estava votando, que já era companheiro dele há pelo menos 2 anos. Então elegeram aquela mesa diretora que hoje não é a mesa diretora que está ali, né? Elegeram uma mesa diretora cujo vice-presidente e cujo secretário declinaram, né, de ser vice-presidente, assumiram outros 2 vereadores que não faziam parte, eram imediatamente suplentes, né, do vice-presidente titular e do secretário titular. Isso por si só já demonstra e demonstrou cabalmente que é uma Câmara que não é muito dada a exercer o poder legislativo com toda a sua potencialidade, com toda a sua capacidade, né? Porque, infelizmente, os vereadores não sabem o poder que eles têm. Eles não sabem o que é o poder legislativo. Para mim, é o poder por excelência. É o poder legislativo. É ali onde se discutem, onde se deveriam discutir, né, todos os problemas da cidade. Né? Mas, infelizmente, a gente viu uma Câmara que eu nunca vi na minha vida. Né? Em 4 anos, eu nunca vi uma Câmara Municipal de Ubá, nenhum vereador se dizer de oposição. Eu nunca vi um governo governar sem oposição. E Ubá, ao longo desses 4 anos, foi assim. E a sua avaliação do Executivo hoje? A minha avaliação do Executivo não fez melhor porque não quis. Porque com a Câmara dessa, meu Deus do céu, aprovando tudo que eu mando, não fez melhor porque não teve capacidade de fazer, porque não teve condições de fazer. Fala-se muito, né? 3 enchentes, uma pandemia e coisa e tal. Ô, gente, 3 enchentes, uma pandemia, todos nós estamos passando por isso. E todos nós estamos procurando fazer o melhor de nós dentro dessa situação caótica que nós estamos, né? Agora, o fato é que nós não recebemos o voto popular para conduzir os desígnios da cidade. Quem recebeu o voto popular para conduzir os desígnios da cidade tem que conduzir debaixo de 3, 4, 5, 10 enchente, 20 pandemia, não interessa. Você foi eleito pelo voto popular, você está lá para isso, você ganha bem para isso, né? Haja visto que o salário de um prefeito de Ubá hoje é superior ao de muitas capitais brasileiras, né? E você tem que trabalhar, simplesmente isso. Ah, mas a equipe não ajuda. Bom, se você nomeou uma equipe que não te ajuda, troca. Troca. Né? O time não está rendendo. Não está rendendo, troca. O treinador vai lá e tira e troca. Agora, sofrer com 3 enchentes e pandemia, os 120 mil habitantes da cidade sofreram. Isso para mim não é... Sabe, é um vitimismo que não se justifica. Bom, vamos falar também, inclusive, relação Câmara-Executivo. Nós tivemos recentemente o assunto que era da aviação Ubá. Aquele pedido de subsídio, a aviação alega prejuízo, mas segundo os vereadores não apresentou uma planilha que satisfizesse, né, ao pedido. A aviação alega que sim, que existe uma planilha, que essa planilha ela é realmente bem completa, segundo eles, enfim. A sua análise desse caso aqui, depois foi retirado, mas que ainda existe. Essa possibilidade ainda existe, só foi retirado. Né? E a sua opinião sobre isso? Bom, eu já pegando essa questão das planilhas, né? Vamos pegar essa questão porque eu vi o projeto, tive acesso às planilhas e você entregar um projeto com planilhas que justifiquem aquele pedido de verba seu, isso não é o suficiente, né? Já que era a prefeitura que enviou o projeto para a Câmara e a intenção da prefeitura era repassar esse valor para a aviação Ubá, que a prefeitura destacasse o contabilista, ou o secretário de finanças, ou o controlador geral, sei lá, para ir à Câmara e explicar, gente, essas planilhas estão aqui,
e elas são assim, realmente justificam esse rapaz, mas ninguém foi explicar esse projeto, nem da prefeitura e nem da própria aviação. Uba. Não é a mesma situação no caso aí dos servidores, que alegam que não teve nenhum estudo Sim. para alegar Sim. esse aumento da alíquota? Não Sim, é o mesmo caso? Sim. Aliás, já que você entrou nesse assunto, Júlio, eu não sei se isso realmente corresponde à realidade 100% da coisa. Mas chegou ao meu conhecimento que foi pedido ao BAPREV que fizesse o cálculo atuarial para saber se essa alíquota de agora realmente conseguiria recompor as verbas da UBAPREV a ponto de assegurar, né, uma aposentadoria tranquila para os servidores, né? E pelo que eu fiquei sabendo, a UBAPREV se declinou de fazer esse cálculo ou disse que não queria fazer, que não ia fazer. Como é que você faz uma projeção de uma alíquota para resolver um problema de recomposição de fundos de um instituto de previdência se você não tem um cálculo atuarial? Foi isso que eu questionei o André Esquisato aqui nessa semana. Na ocasião, o presidente da Câmara viria aqui debater isso aí com o André, mas acabou não comparecendo. E foi isso que eu questionei o André. Esse valor de 14, ele vai cobrir? Vai ser suficiente para cobrir? E se aumenta e não é... Se coloca 14 e não é suficiente, e aí? Exatamente. Vai botar outro projeto e botar para 17? Quem esteve na Câmara esclarecendo isso, fazendo uma apresentação no PowerPoint, etc. Ninguém foi à Câmara Municipal de Ubá. E outra coisa também, que aí os próprios servidores não atentaram para esse fato. Se a alíquota deles estava aumentando em torno de 3%, né, passando de 11% para 14%, a parte patronal aumentou apenas 0,00001%. Ué, peraí, ué. Então eu entro com 3% e o patronal entra com 0,000, né? É uma coisa meio desigual, né? Mas essa questão aí nem foi levantada, nem foi observada, vamos dizer assim. Mas o fato é que o projeto foi aprovado, né? Agora cabe à Associação dos Servidores pressionar o Instituto de Previdência dos servidores para comprovar por A mais B, através de um cálculo atuarial bem feito, que essa alíquota vai resolver o problema da UBAPREV. Certo. Situação da Copasa, que é assunto sempre. Todo mundo toca nesse assunto e a gente tem que tocar também. A gente temos aí um contrato de décadas para frente. Temos aí um serviço cobrado que não é prestado. Temos um aumento. Inclusive, falei isso aqui ontem, uma matéria que saiu sobre hidrômetro. E tem gente reclamando aí que foi trocado o hidrômetro e a conta disparou. As companhias, não só a Copasa, mas no Brasil todo, alegam que esse aumento excessivo e até assustador, ele é correto, alegando que o hidrômetro antigo, que as peças já eram gastas, velhas, e que estavam aferindo bem abaixo do que deveria, do que o real. E que colocando esse hidrômetro novo, que aí estaria aferindo o real, aí esse susto na conta. Enfim, é bordoada atrás de bordoada na cabeça do consumidor, né? Agora, Júlio, eu sou conhecido pela minha postura em defesa do saneamento público, né? E quando eu digo saneamento público, eu sou favorável ou à municipalização ou à delegação, a uma concessão de uma empresa estadual para fazer o serviço de saneamento no município. Agora, eu acompanho a Copasa em Ubá desde 1997, quando o então prefeito Narciso Micheli trouxe o então presidente da Copasa em Ubá, era o Rui Lage, se eu não me engano, para poder, já naquela época, fazer a concessão do esgoto para a Copasa. E eu, percebendo que a situação ali estava muito mal negociada, já que o município, desde aquela época, ele já praticamente abria as pernas para a Copasa fazer o que quisesse, o que bem entendesse dentro da cidade. Já era assim. Já era. Desde aquela época já era assim. Porém, e nessa época, o projeto passava pela Câmara, os vereadores tinham que aprovar o projeto, né? E ali, né, pelo quilate dos vereadores que estavam ali, né, e aí eu posso citar o Dr. Fernando Fagundes, né, o próprio Geraldinho Calçado, Vadim Baião, enfim, vários vereadores percebendo que o contrato era nocivo aos interesses da cidade e somente favorável à Copasa,
formaram uma maioria dentro da Câmara e rejeitaram o projeto. E desde 1997 que a gente vem, né, vendo essa situação do esgoto dentro de bar, esse rio-bar, que esse esgoto a céu aberto dentro da cidade, falta de água, enfim. Todos esses problemas, Júlio César, eu digo a você o seguinte, no meu entender, é falta, na verdade, de um comando firme na cidade. Se você for em Ipatinga, por exemplo, Ipatinga é uma cidade que tem hoje 100% do esgoto tratado. E a população lá não reclama do serviço da Copasa, não. Mas por quê? De 6 em 6 meses, o prefeito de Ipatinga, seja ele quem for, isso já é um hábito da administração, de 6 em 6 meses ele chama a diretoria da Copasa no gabinete do prefeito para ali ver as metas se estão sendo cumpridas, que o problema no bairro tal que fica numa parte alta, a água não está chegando lá, que precisa resolver esse problema, precisa instalar mais uma bomba lá, que o tratamento de esgoto está faltando numa comunidade tal que não está sendo atingida, e Ipatinga está plenamente satisfeita da Copasa. Então o que eu acho, Júlio César, é que, na verdade, o problema da Copasa é o problema do Executivo. Porque o titular do serviço de saneamento é o município. Ou seja, quem manda é o prefeito. Fizemos uma entrevista com o Dirceu, não sei se você assistiu. Assisti. Dirceu alega, inclusive ele em defesa daquele vídeo que sempre postam aí na internet, provocando o Dirceu. Sim. E, né, sobre a promessa de asfaltamento, e o Bari, de Miragá, enfim. Ele disse que estava previsto, não só isso, mas outras coisas também, no contrato que ele estava negociando. Mas que na ocasião o prefeito não o procurou, não o levou até lá, enfim, foi lá, assinou o contrato sem o conhecimento dele como deputado, tendo proposto. Inclusive você perguntou se ele já tinha lido o contrato atual e falou que não. Falou que esse atual ele nem leu. Que nem foi apresentado ele, alguma coisa assim. Isso, não leu. E que, e outra coisa, você disse aí que agora que o outro tinha passado pela Câmara, que foi rejeitado pela Câmara. Sim. Esse não passou. Não passou. Pela Câmara. E o Dirceu, como deputado na época, alegou aqui que também foi trocado tudo que ele propôs. Que partiu do Executivo diretamente esse contrato. Como não houve nenhuma outra narrativa que se contraponha do Dirceu, eu ponho fé no que o Dirceu falou. Por enquanto vale o que ele disse. Né? Tá valendo, para mim, tá valendo o que o Dirceu falou. Porque, assim, um deputado que foi um elemento importante nessas negociações com a Copasa para poder assumir o esgoto, e segundo ele informou, ele sequer foi convidado para a assinatura do contrato, a gente vê que a coisa não correu como deveria ter corrido. Algo de errado não está certo. Alguma coisa semelhante. E eu posso dizer a você também, Júlio César, que alguns instrumentos que a própria relação contratual do município com a Copasa previa em legislação, que era a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, que é a criação do Conselho Municipal para o acompanhamento das obras da Copasa, nenhum desses conselhos foi formado. Foram até criados através de portarias, etc., mas os seus membros não foram nomeados. Então, se você não tem o controle popular, o controle social do trabalho da Copasa, cara, é igual você contratar uma empregada e falar, limpa minha casa, aí virar as costas e ir embora. Quando você chegar, você vai passar o dedo assim, vai estar cheio de sujeira, vai estar tudo a varrer a sujeira para debaixo do tapete, porque você simplesmente deu uma ordem, mas não cuidou de verificar se a sua ordem está sendo cumprida, né? Não fiscalizou. Não fiscalizou. Né? Washington, para a gente chegar na reta final aqui do nosso bate-papo, só para confirmar, você não é pré-candidato a nada. Não. Está aqui no bate-papo político. Aliás, eu desejo assim uma imensa boa sorte a todos os pré-candidatos, porque fazer campanha no meio de uma pandemia, eu quero ver a criatividade do povo aflorar agora. Né? Então vamos falar da política atual. Você que está acompanhando aí, nós não temos, claro, confirmados nenhum candidato, porque vai depender de convenções, vai depender aí das decisões dos partidos, enfim. Alguns a gente até imagina que sejam, mas certeza não temos. Sim. Mas do que você viu até agora aí, nesse caldeirão da cidade de Ubá, que já está fervendo, com Adão Antônio, que está sumido, inclusive, o Adão Antônio. Desapareceu, Desapareceu o Adão Antônio. Inclusive, nós queremos saber por onde anda Adão Antônio. Quem souber do paradeiro,
informa aqui na TV, manda um vídeo para nós aqui. Se alguém flagrar o Adão Antônio em algum lugar, manda para nós. Onde está o Wally, né? Onde está Adão? Adão Antônio, pois é. Washington, então esse caldeirão está fervendo, já tivemos o Adão Antônio, críticas daqui, críticas dali. Como você está vendo a atual situação? Candidatos, bons nomes podem surgir, ou você acha que... Ô, Júlio, deixa eu abrir um parêntese aqui primeiro, para cumprimentar vocês, porque vocês estão abrindo um espaço importantíssimo para os pré-candidatos virem aqui e debaterem, né, com você aqui o seu trabalho, as suas propostas, enfim. É uma coisa que faz falta para o eleitorado. O eleitorado só vai conhecer realmente as propostas dos candidatos, quem são os candidatos, através da exposição pública deles. E vocês estão proporcionando isso aqui com um trabalho fantástico, dando voz pela primeira vez na vida. Eu vejo alguém na mídia dando voz aos pré-candidatos a vereador. Acho que eu nunca vi um órgão de imprensa aqui dar vez e voz a um pré-candidato a vereador. Os candidatos a pré-candidatos a vereador, nós não convidamos pessoalmente cada um. Sim. São vários. Nós deixamos aberto para quem quiser procurar. Sim, perfeito. Está aberto aqui, está à disposição. Perfeito. Tem uma data limite, é claro. Os pré-candidatos a prefeito, que a gente já sabe que são pré-candidatos a prefeito, sim, nós fizemos um convite. Um ou outro falou que não viria, mas praticamente a maioria que a gente sabe que é pré-candidato vieram aqui, inclusive vice também, enfim, como no caso aí do D'Amato, Carlos Alberto Coelho, outros vieram aqui também. Sim. Mas obrigado aí pelas palavras. O Vadim Baião, antes de você concluir, o Vadim está dizendo aqui, prefeitura recebia cerca de 2,5 milhões por ano no IPTU. Hoje, a Copasa recebe cerca de 8 milhões e trabalha pior do que a prefeitura. Eu tenho que concordar com as palavras do Vadim, né? E tornar a reiterar que isso tudo é por falta de mando, né? Porque eu torno a dizer, o titular do serviço é o município. Ou seja, quem exerce efetivamente o poder de dizer que a obra vai ser assim, e negocia isso com a empresa, e senta, vê planilha, vê as metas se foram cumpridas ou não, é o prefeito. Na medida que isso, se acontece, acontece de uma forma não transparente, né? Ou seja, entre 4 paredes de um gabinete fechado, basta olhar o cronograma de meta do atual contrato que você vê que as metas simplesmente não estão sendo cumpridas. Aliás, o que é feito da captação de água no Rio dos Bagres? Até agora, nada. Ninguém sabe se a obra está em andamento, se aquele embargo judicial que foi provocado até pela ação que a prefeita Soraya lá de Guidoval entrou, se esse embargo já acabou, se a obra já... Você não tem informação nenhuma. E aí você não sabe efetivamente o que está sendo feito para que a gente atinja a almejada universalização do serviço de água e esgoto. E aí nós ficamos numa situação onde a gente fica assim, gente, meu Deus do céu, de onde eu vou ter informação? Principalmente agora, né, que você, né, hoje já está todo mundo aí reclamando, você abre uma torneira, a água não sai, né, e isso é recorrente em épocas de seca, quando não chove, e é lamentável tudo isso acontecer, porque mostra uma total falta de interesse do poder público na condução de coisas tão importantes como é água, esgoto para a população de Urbana. É o básico para a população. Washington, para a gente fechar então, seu balanço ou seu panorama do atual caldeirão que está se formando aí, no que você já viu até agora, sua análise desse caldeirão aí, o que vai ser determinante nessa eleição? Ô Júlio, não importa quem vai ganhar essas eleições. Lógico, quem ganhar tem que ter a experiência necessária e a sabedoria necessária para saber que não vai conseguir governar sozinho, não. O BAP precisa promover uma grande união política, porque a situação dessa cidade é uma situação extremamente preocupante. Eu estive há algum tempo atrás com a coordenadora das promotorias de meio ambiente das cidades que compõem a Bacia do Paraíba do Sul, doutora Shermila. E ela me mostrou o mapa que tem na sala dela com os 140 e tantos municípios que fazem parte desse comitê de bacia. E ela me disse, Washington, nesses 146 municípios, qual é a cidade que tem a situação ambiental mais precária?
eu não tive dúvida em falar Ubá, né, doutora? Ela falou, Ubá. Então, entre 146 municípios que compõem a bacia do Rio Paraíba do Sul, a cidade de Ubá é a que tem a situação ambiental mais preocupante. E eu acho que o próximo prefeito ele não pode deixar de ter isso como norte na sua administração. Porque se você não tem água, se você não tem esgoto, se você não tem uma cobertura vegetal suficiente nessa cidade, e se você tem esse problema que nós nem tivemos tempo de abordar, mas eu quero falar aqui rapidamente. Vocês passaram a reportagem aí daquela queimada ali na região ali do residencial Cidade Carim. E isso em Ubá já está explodindo para tudo quanto é lado. Sim, vários locais. Vários locais. Eu me lembro ano passado, no dia 19 de setembro, espero que isso não se repita esse ano, mas no dia 19 de setembro do ano passado, dia do padroeiro, foram 24 focos de incêndio. Exato. Eu acho inacreditável uma prefeitura igual a de Ubá não ter sequer um drone para poder sobrevoar as áreas queimadas e até detectar, né, a possível fuga de alguém que esteja pondo fogo. A precariedade dos instrumentos com que os bombeiros trabalham, os bombeiros vão na garra, eles vão na vontade, aquela vontade que eles têm de servir, porque equipamento de proteção mesmo para eles é muito pouco. Enfim, né, a gente não pode deixar de elogiar aqui o trabalho dos homens da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que esse ano trabalharam muito para fazer aceros aí, particularmente no entorno ali do Horto Florestal, empenharam muito. Eu quero até parabenizar o Vicente aqui pelo trabalho que foi feito. O próprio Gilger, né, que é o coordenador da Defesa Civil, é um profissional também exemplar. Mas a situação ambiental de Ubá, ela vai merecer do próximo prefeito uma atenção e uma prioridade absoluta. E digo também, né, já voltando aí à questão da iniciativa privada e daquela ideia de fazer uma interlocução melhor, porque hoje tudo, Júlio, é parceria público-privada. E se o prefeito não tem parceiros na iniciativa privada, ele também, particularmente numa cidade igual Ubá, com os problemas que Ubá tem, pouco vai poder fazer. A pandemia, por exemplo, mostrou, além de outras coisas, além de várias coisas, que o Estado é essencial. Sim. Que a intervenção do Estado... Sem dúvida. Ela é essencial. Calou a boca da turma do Estado mínimo, né? Aquele magote de pessoas que acham que você paga imposto até no ar que você respira, mas o Estado não precisa te retornar em nada. Não, eu estou pagando... É uma turma assim que eu queria entender o raciocínio deles que eu não consigo entender até hoje. Na minha visão eu vou deixar claro que eu não tenho lado político, eu não tenho esquerda, direita, eu não tenho nada, eu tenho Brasil, eu tenho Ubá, tenho Brasil, né, não tenho braço direito e braço esquerdo, o resto não tenho mais nada disso, Exato. Tem lado nenhum mais. Aliás, nós temos um lado de baixo, né? Eu costumo dizer isso, eu não sou da esquerda nem da direita, eu sou de baixo e estou contra aqueles que estão em cima de mim, né? Só isso. Nós estamos do lado de baixo, mas socialmente. Exatamente. Mas eu deixo claro o seguinte, eu invisto, eu pago caros impostos, os mais caros do mundo talvez, ou dos mais caros do mundo, se não for uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Mais altas do mundo. Então eu preciso ter um retorno. É um investimento, é uma via de mão dupla. Sem dúvida. Eu estou pagando para ter alguma coisa de retorno. Senão, não tenho por que pagar. Exato. Só para sustentar quem vai estar lá metendo a mão no nosso dinheiro, não faz sentido. Exatamente, não faz sentido. Washington, eu vou agradecer, cara, a sua presença aqui, deixar para você analisar aí, no final, esse caldeirão aí. Só para a gente fechar aqui. Bom, então eu já dando sequência e já finalizando aqui essa participação aqui no Ubá em Fogo, Júlio César, eu torno a reiterar que independente de quem ganhar essa prefeitura, vai ter que promover uma grande união política após a decretação da vitória nas urnas. Chamar os adversários para conversar, chamar os diversos grupos políticos para conversar, porque se não houver uma grande união nessa cidade, essa cidade caminha seriamente para o buraco. Lamentavelmente, é o diagnóstico que qualquer pessoa dotada de um poder de análise e de conhecimento sobre a área da saúde, da educação, de obras, de meio ambiente, qualquer um que se deter para analisar a situação de Ubá vai ver que nós estamos indo para um caminho que definitivamente não é o caminho do desenvolvimento sustentável. Então eu penso que o vitorioso tem que chamar todo mundo para uma grande conversa para que essa cidade possa
e aí falando, continuando, né, dentro do tema política, possa inclusive daqui a 2 anos ter o seu próprio candidato a deputado estadual e o seu próprio candidato a deputado federal, né? Seria porque uma cidade da importância política que Ubá tem ao longo da história política de Minas Gerais, né? No Brasil até. Outro dia teve aqui o professor Zé do Carmo com o Zé Maria Fagundes falando com muita propriedade sobre isso, uma entrevista fantástica que vocês fizeram aquele dia, e eles mostraram claramente a importância de Ubá, senador Levindo Coelho, governador Zanão Coelho, enfim, né? Vários nomes que você Vários nomes. O Zé do Carmo falou aqui, o primeiro prefeito de Belo Horizonte era de Ubá. Né? O Ubá deu 5 governadores de estado, não só aqui em Minas, mas no Espírito Santo também. Acho que, se eu não me engano, ele falou do primeiro promotor também. Isso, exatamente. Então, uma cidade hoje que a importância política dela em Minas Gerais hoje é equivalente a 0, praticamente. Lamentavelmente. Muito pouco. E se você não tem força política, Júlio César, você não consegue as coisas. Né? Certo. Infelizmente. Washington, obrigado, cara, pela sua presença aqui. Já falei com o Gersinho para te convidar há mais tempo, mas tivemos essa oportunidade aqui de bater esse papo. Muito obrigado pela presença, esclarecemos alguns assuntos, tem vários ainda que a gente poderia abordar, mas o tempo não... O tempo não permite, não nos permite. Eu quero agradecer também aí a paciência dos internautas aí que nos acompanharam até agora, né? Agradecer as palavras elogiosas aí de vários aí que se manifestaram aí nos comentários. E eu devo apenas também colocar aqui que a minha gratidão pelo convívio de tantos anos com profissionais igual você e o Gerson é muito grande, vocês são profissionais exemplares, a gente teve esse convívio não só na rádio, mas também aqui na Web TV, e eu só tenho a dizer que hoje o jornal Ubá em Foco, para mim, hoje é a referência do jornalismo local, e eu tenho certeza que para muita gente também. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Ficamos felizes. Fantástico. Ficamos felizes. E você, Júlio César, uma revelação e tanto de apresentador, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Então a gente elogia, fala aí muito bem do jornal, a gente está feliz, estamos felizes em contribuir com a cidade, contribuir com a população, dando informação, viemos para somar, não viemos para concorrer com ninguém, né? E sim para somar, é aquela união que você falou. Como alfinetada final, eu não poderia deixar, como alfinetada final, por que você, por exemplo, Cláudio Oliveira, por que vocês hoje estão fora da mídia? Fora da mídia, a mídia rádio, enfim, principalmente o rádio. Por que vocês hoje são 2 elementos que sempre buscaram informação, sempre levaram à população informação, muitas vezes em primeira mão, não só você quanto o Cláudio também. A pergunta simples é essa. Por que vocês estão fora da grande mídia hoje? O Cláudio responde por ele, né? E acho que até respondeu, acho que você fez essa pergunta a ele aqui da última vez, e ele respondeu dentro da situação que lhe competiu e dentro do que aconteceu com ele, né? Eu, Júlio César, eu tenho que novamente dizer que ao longo dos anos, né, eu senti que eu comecei a perder minha autonomia. A autonomia que eu sempre tive com Xavier Pereira, né? E uma autonomia que não era uma autonomia deslocada de uma profunda responsabilidade com a narração da notícia, com a transmissão das informações. E a maior prova disso é que eu nunca tive problema judicial algum ao longo de 30 e tantos anos aí de exercício da profissão. Porque se foi uma coisa que o Xavier Pereira, se foi uma coisa que me calou fundo até hoje, ele disse para mim o seguinte: Washington, se o sujeito chegar para você e querer que você fala bem dele, que você mostre as obras dele, que você fale que ele é um bom administrador, etc, 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 se ele realmente for e estiver fazendo, não tem problema algum em falar, não. Agora, se o cara está fazendo uma péssima administração, se está deixando todo mundo insatisfeito com ele, e chegar para você e falar: Washington, tá aqui, ó, toma aqui um tantinho, fala isso aqui. Não aceita não, cara. Sabe por que você não deve aceitar? Eu falei: por que, Xavier? Porque credibilidade é uma coisa que a gente leva 10 anos para conquistar e 10 minutos para perder. E disso eu nunca esqueci, Júlio César. Escala fundo em mim até hoje. E se eu não tenho nem uma bicicleta para me poder andar até hoje, mas graças a Deus eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, porque eu nunca enganei ninguém, nunca prejudiquei ninguém
e nunca fiz da notícia um mercado livre de venda e troca de produtos, entendeu? E hoje acho que esse tipo de jornalismo, a gente não pode deixar de parabenizar o jornalismo que é realizado em termos de web TV, sabe? A web TV hoje ela está mostrando que ela veio para fazer a diferença. É lógico, né? Um produto igual de vocês tem mais é que ser apoiado, patrocinado. Estão precisando. E eu faço aqui, eu conclamo aqui os patrocinadores, porque se eu fosse um empresário, eu não pensaria duas vezes em associar a minha marca a esse excelente produto jornalístico que vocês fazem aqui, né? Todos nós precisamos de sobreviver. Mas sobreviver honestamente, decentemente. Não é você enfiar um produto no meio de uma notícia, sabe? Não é você fazer do jornal que você apresenta um balcão de negócio, porque, francamente, né? Eu muito me afastei do jornalismo também por causa disso. Que, infelizmente, hoje é o que a gente ouve por aí, né? Lamentavelmente. Muito bem. Endosso as palavras do Washington, que realmente os anjos digam amém e que... Não, e que vocês realmente vão em frente e prossigam aí nesse trabalho belíssimo aí durante muitos e muitos anos ainda. Valeu, conversei aqui com Washington Ferreira, jornalista Washington Ferreira, falando de diversos assuntos da nossa cidade. Aqui, para finalizar aqui alguns comentários finais, foram centenas de comentários hoje também, não teve como a gente falar todos. Aqui a Marli Pereira Coutinho dizendo bacana, ótima entrevista de hoje. Paulo Veloso dizendo que a questão ambiental é para ontem, concordo com as colocações do Washington, precisamos de um projeto adequado. A gestão atual sinalizou que faria algo, mas infelizmente nada fez. O Sérgio está dizendo que sugiro uma coluna, deve ser aqui, né, Sérgio, para o Washington Ferreira, participação uma vez por semana. Aí é com a produção. Sônia Jacó. Aqui eu teria o maior prazer em voltar a exercer o jornalismo. Maravilha. Sônia Jacó Rodrigues, parabéns, mas ninguém fala das enchentes. A Macém entregou ao município em abril, uma proposta de enfrentamento às enchentes. Verdade. Até a hoje, Sônia fez questão, sem retorno. A Sônia fez questão, gentil como ela é, né, de me enviar as propostas e realmente elas não mereceram sequer um não. É o que eu cobro muito da atual administração, às vezes, uma resposta. Mesmo que seja não. Mesmo que seja não. Exato. Nilceia Nascimento, as professoras viraram fãs dessa emissora, que continue, tá? A Patrícia está dizendo, eu acho que o Washington pode ser aproveitado aí, hein? Nesse período, então, vai ser a cereja do bolo. Pense nisso. Marli Pereira, como dizia Xavier Pereira, eu mostro a cobra e mostro o pau. Deixa eu ver mais aqui, finalizando todo mundo. Muito obrigado pela audiência, gente. Nós passamos até do nosso tempo aqui, estouramos o nosso tempo hoje aqui, mas valeu a pena o bate-papo.